E foi um grande desafio de fazer essa live sobre escola, com aluno no meio do recesso. Então, alguns que sabem que não foi simples chegar aqui. Então, gratidão a todo mundo que está aqui. E uma das coisas que a gente propõe é simples, direto e reto. Então, a ideia de ter o papo reto é simples e direto. Cada um contar quem é, de onde que é, só para a gente saber quem está aqui, da onde. Tá? Então, eu sou o Fernando, estou em São Paulo, estou no estado de São Paulo, Guarujá, coordeno a Link. E passando a bola para o próximo, quem é, de onde que é, o que que faz, e a gente vai preenchendo o mapa do Brasil. Bora, Boa noite, próximo. boa noite a todos. Eu sou a Alessandra. Eu estou aqui para ajudar o Fernando na mediação da nossa live. Eu sou de São Paulo, tenho um projeto junto com o Fernando que se chama Sementes de Luz. A nossa ideia é levar a educação emocional para dentro das escolas e espero que a live seja muito legal. Estou muito animada para estar aqui hoje. Já tem dobradinha aqui de São Vicente. Aproveitando o gancho do Tiago aí, que ele é um dos meus alunos. Tiago é um menino que foi descoberto numa escola estadual aqui de São Vicente. Ele também não conhecia o mundo paralímpico. Para vocês terem uma ideia, na cabeça dele, ele pensava que só existia ele de pessoa com deficiência no mundo. Então, ele dar o maior apoio possível. Só que dava para ver que elas não têm o preparo necessário, né, para isso. Então, elas tentaram acalmar da forma que podiam, mas elas não sabiam exatamente o que fazer. Então, na minha opinião, o que falta nas escolas públicas, né, porque acredito que em algumas particulares deve ter, alguém preparado, né, para lidar com essas situações, um psicólogo, um psiquiatra. Eu acho que todas as escolas, eu acho que teria que ter um movimento mesmo, porque os adolescentes, da minha experiência, do que eu vejo, não procurariam por livre e espontânea vontade. Porque normalmente tem medo, né, de falar ou vergonha de falar que tem certos problemas. Você acha que roda de conversa funciona, por exemplo, dentro das escolas? Ou você acha que tem algum grupo de alunos que consegue fazer algum tipo de movimentação para ajudar? Porque eu acho que para você ter um primeiro. Não basta só ter alguém, né? O problema é meio que um problema assim na vida e que é justamente como se fosse algo meio que inacreditável, uma coisa assim anormal. Várias pessoas têm esse tabu ainda. Eu acho que principalmente por isso que não procuram. Às vezes porque acha que vai chamar de doido e tal. Você acha Basicamente, isso que ela acabou de dizer, que por mais que o professor tenha vontade, às vezes ele não está preparado, ou então as pessoas da escola não estão preparadas, porque justamente quem tem preparo é o profissional, não é? Que seria o psicólogo. Eu concordo que deve haver psicólogo na escola, porque tem situações que o professor não dá conta, e o professor também, às vezes, precisa desse psicólogo para orientá-lo, para deixá-lo em condições, porque é uma turma tão, né, diversa, com diversos problemas. E uma coisa interessante, mas a gente também não tem condições, né, estudos, informação para identificar esse tipo de coisa. Eu acredito muito no diálogo, na conversa. Acho que as rodas de conversa funcionam muito e a gente precisa trazer os temas que são importantes para a escola debater. E aí uma aluna, Giovana, falou sobre isso, né, que às vezes acontece uma situação em que as pessoas da coordenação pedagógica, da secretaria, recepcionam bem, tentam acalmar, mas não estão preparadas para aquilo. Mas todos... A primeira pergunta é: em que momento você já sentiu que sua opinião ela foi ignorada? No geral, tipo, no geralzão, qualquer situação, em que momento já sentiu que a opinião ela foi ignorada? Assim, quando alguém ou algum aluno deu várias sugestões, na minha escola mesmo já aconteceu várias vezes isso, né, sobre
uma pessoa, um aluno ou uma aluna que deu uma sugestão e ele totalmente foi ignorado ou arquivado, né? Basicamente para que ele pois se desabafar, né? Para ele poder desabafar. Então, uma criança ou um adolescente que não tem ninguém, nenhum suporte para desabafar, ele vai acabar cometendo suicídio. Então, no meu ver, eu acredito muito que todas as crianças, adolescentes, alunos e não alunos precisam muito ser ouvidos pelos pais, porque isso é crucial na infância e na adolescência de um jovem ou de uma criança, né? Porque eu vejo muita gente... Realidade, então, minha professora de português, ela, com 14 salas, todas as salas com mais de 40 alunos, a minha sala tinha em torno de 42, mas tinha outras salas que tinham 46, 48 alunos, e ela servia como uma fonte de apoio emocional, onde ela ouvia os alunos, mesmo que os alunos não eram ouvidos pela direção, ou seja, os alunos propunham interclasses, projetos que envolvessem, porque o interclasse ele é isso, ele envolve os alunos socializam melhor, os alunos acabam fazendo mais amizades, eles acabam descobrindo novos talentos também. Então, mesmo a direção não trabalhando nessa questão, nesse âmbito, a professora Onfine, ela trouxe isso, ela serviu de apoio, serviu de psicóloga, muitas das vezes que a gente brincava, falava que ela era... Gostei muito, concordo plenamente. A Ângela tá com a mão levantada? É o Davi. É o Davi, no caso, né? Ah, é o Davi, óbvio. Eu acho que todas as crianças do mundo podem ser escutadas. E não os adultos acham que a opinião das crianças é uma opinião qualquer. Depois que eu participei do Seminário, eu me desenvolvi mais. Ah, tá bom. Então você esqueceu de tirar, tudo bem. Pedro, você levantou a mão? Sim. Só pontuando o que a nossa querida amiga acabou de falar sobre a internet, eu lembro que, não sei se foi no ano passado ou ano retrasado, em 2024 para 2023 para 2024, que teve um adolescente de 14 para 15 anos. Ele estava com um relacionamento virtual, mas não era com uma pessoa de verdade, e sim com a IA, com a inteligência artificial. E quando ele descobriu que era uma inteligência artificial, ele endoidou, ficou perturbado e acabou tirando a sua própria vida por conta de um amor fake. Então a internet traz muito isso. Muitos jovens de hoje em dia acabam se matando por conta de um amor não correspondido, né? Ou porque aquela pessoa que ele se apaixonou na internet não era uma pessoa de verdade, e sim um robô, né? Então Expressão, podem falar tudo que quer, tudo que dá na telha. Mas não é verdade, porque a gente sabe muito bem que, na maioria das vezes, isso se torna, por exemplo, aqueles haters. Os haters, eles são basicamente discurso de ódio. E isso é acarretado, no caso, por uma... Esqueci a palavrinha. Meio como se fosse uma coisa esbanjada da liberdade de expressão. E, no caso, isso vai se tornar uma coisa muito ruim e que vai acarretar, principalmente, na maioria das vezes, acarreta o suicídio, como o Pedro ressaltou muito. Um dos assuntos, principalmente, que ocorrem é principalmente a questão... principalmente é esse, enfim... Ocorre por conta do racismo. Porque a gente sabe muito bem que uma pessoa vai lá, posta uma foto, ocorre o quê? Ocorre que o preconceito, principalmente em relação com a cor, acontece. E que isso faz com que a pessoa se sinta mal, mexa com a saúde mental e que vai acabar acarretando a questão do suicídio. É um dos assuntos mais recorrentes, que vem de muito tempo, desde a escravidão, mas que até hoje...
Assim, o que eu acho que deveria ser feito é que o ambiente escolar para uma criança com autismo deveria ser um ambiente que é um ambiente seguro para ela. Porque na rua o povo diz, é doido, é maluco. Aí muita gente aqui na minha rua fala, ele é autista, ele é doido. Eu digo, minha gente, não brinquem com isso. Porque uma criança ou um adolescente autista, no futuro, ele pode até criar até uma empresa e você trabalhar para ele. Porque crianças com autismo são muito inteligentes. Quem é a criança conversar? Diz, filho, o que foi? Filho, o que foi que aconteceu lá na sua escola? Então, isso deixa uma criança, um adolescente, desnorteado. Porque, tipo, na cabeça dela, ela vai dizer, gente, a minha casa era o meu porto seguro. Era o meu castelo que me protegia das coisas ruins. E esse meu porto seguro acabou naufragando, acabou afundando. Então, eu tive uma amiga minha da escola, um colega meu, vazou um vídeo dela íntimo para todo mundo. Isso ela passou a maior vergonha. Ela passou a maior vergonha e ela saiu da escola por conta disso. Eu não sei como isso aconteceu, eu não sei se ela deu o celular dela para ele ou ele pegou e abriu a galeria dela e viu e passou esse vídeo para ele. Eu não sei como é que foi. Esse ano. Então, nossa maneira, a maneira da escola, no caso de controlar, que eu achava uma doideira logo que eu entrei, mas agora eu acho que faz sentido e que foi muito bom para mim. A gente tem uma caixinha. Então, a gente chega na sala, no caso, quando o professor chega na sala, ele pede para todos os alunos guardarem o celular dentro dessa caixa e essa caixa fica trancada. E só é destrancar, então, vamos dizer. Mas agora, eu acredito que a gente deveria voltar para como era antes da pandemia, que era tudo no papel, sem celular, sem utilizar computador, porque, justamente como o Pedro falou, também tem muitas pessoas que não têm o celular. Na nossa escola tem a sala de informática, que é onde tem os computadores, quando não é para liberar o celular, é só para ficar no computador, mas também não tem computador para todo mundo. E aí faz como? Tablet, também tem tablet na minha escola, mas também não tem tablet para todo mundo. São uma quantidade que não dá para uma turma inteira. Tipo, a minha turma, que é grande, tem 40 alunos, não tem para todo mundo nem computador, nem tablet. Então, não faz sentido permanecer exigindo essas plataformas, exigindo que a gente utilize os meios digitais, sendo que não vai ter como todo mundo ter acesso igualmente. E também porque os adolescentes se perdem muito, né? Não concentram quando eles têm alguma tecnologia nas mãos. É isso. Eu concordo totalmente. Você sabia que na escola... Não tô bem. E nisso olhavam para a cara dela e falavam, mas você não tá bem, mas daqui a pouco passa. Então ficava um clima meio que assim, né? Tipo, a pessoa se enquadrava naquela parte, né? Assim, a dor, se a dor não é sua, não chama de frescura, né? Então, comigo e com a minha filha, a gente não foi tão legal essa parte de ficar sem o celular por causa desses problemas, que minha filha passou bullying na escola, teve, assim, um pouco de descaso da direção da escola, inclusive eu não sosseguei enquanto não acolheram minha filha direito. Hoje, para a escola, os atestados, acompanhamento médico, tudo, eu insisti, falei que no caso da minha filha, eu preciso que imediatamente liguem para mim, que não fiquem demorando, porque ela realmente passa mal, tem crise de ansiedade, estava no tratamento tendo um princípio de depressão, e foi complicado. Ela fica, entende? Tipo, falar, tá tendo bullying, tá tendo um problema de bullying na escola. Ela fala, não, na minha escola não está acontecendo isso, e nisso, só que minha filha chegava em casa mal,
né? Eu falei, tá acontecendo, mas foi complicado, bem complicado mesmo o fato do celular. Hoje já está bem melhor, né? Mas por conta sim, por isso que eu trago essa minha fala da importância da mãe, dos pais acompanharem os filhos na escola, porque uma coisa é assim, você colocar o seu filho lá e você saber que seu filho está bem. E outra coisa é estar acontecendo alguma coisa aí, diretores querem cobrir, falar que está tudo bem, só que o seu filho... Para que a gente leve isso para a escola onde você está, para que o que a gente conversou não fique, teve uma live que foi legal. Toda live nossa dessa, a gente sempre tem um objetivo muito simples. Legal, e o que a gente vai fazer? E depende de quem? De nós. Então, isso que a gente quer comentar. E duas coisas que eu queria destacar. A Alessandra já falou do Semente de Luz, a gente vai voltar a comentar. E, principalmente os jovens protagonistas que estão aqui, a gente está convidando, alguns como Pedro, Giovana, Kemble, estão convidados, estão convocados, porque dia 1º de agosto começa o 5º ciclo da Choca, com debate público na escola, que é um método de levar isso para a escola. Hoje, infelizmente, o pessoal da Choca não pode estar. Vamos voltar nesse assunto, mas já guarda o nome, já guarda a data. Tá? O 5º ciclo começa em agosto. E o que a gente quer fazer? Exatamente esse debate público na escola. E como é que faz isso? É exatamente o que a gente vai estar conversando. Hoje foi o Esquenta. E gratidão, gratidão, gratidão. E o cuidado da criança e adolescente? Claro que não acaba dia 31 de julho. Claro que é permanente. Então, para quem está aqui... Kemble, nossa, você foi simplesmente incrível. Agora você com mais idade, etc. Então, não sei, você não é senhora, a Alessandra não é senhora. Senhora não, realmente não colou senhora. Obrigada, Kemble. E para quem veio com mais de 18, falou, tá bom, então participa que o mês que vem é o mês da juventude. Então, estão todos convocados de novo. Peraí, tem repeteco do que a gente falou? No mês que vem é o mês da juventude, trazer as pautas de juventude, aí o pessoal com mais idade, com 18 anos, o pessoal velho de 18 anos até 29, e as demandas de vocês. Então, realmente, gratidão, 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 foi incrível. E se tivesse aqui hoje, a Bel realmente não pôde estar, ele fala, vocês foram tão incríveis que o Fernando ficou quieto. E uma coisa que eu queria falar, aproveitando, Fernando, Pedro, dependo de pessoas como você para ajudar os Sementes de Luz nas escolas. A gente precisa de gente como você para colocar o nosso projeto em andamento, ajudar as pessoas a melhorarem e cuidarem dessa saúde emocional, que não é só em casa, na escola a gente também pode ajudar, e no particular também. Pode contar comigo, viu? Perfeito, perfeito. Então, realmente, parabéns a todos. A gente encerra. A gente vai gerar um material dessa live. Todos que estão inscritos vão estar recebendo. E o processo continua. E a semana que vem, inclusive, o tema é Escola Conectados. Então, o processo continua. E parabéns, parabéns, parabéns. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Parabéns a todos. Parabéns, parabéns. Beijos, boa noite.